Eu tenho uma excelente notícia, tu pode até duvidar, mas eu vou te mostrar que em 2024 tu vai conseguir ter o cálculo do imposto de renda dos teus investimentos em bolsa de forma automatizada e gratuita. E caso tu tenha algum imposto para pagar durante o ano, a emissão da DARF vai ser muito mais facilitada do que ela é hoje. Sim, eu sei que alguns de vocês podem estar achando bom demais para ser verdade, mas eu vou mostrar para vocês um programa que a Receita Federal criou, que é o Revar, que vai fazer tudo isso que eu já falei para vocês. E alguns de vocês podem também estar com medo. Será que ele vai calcular tudo certinho? Antes do final desse vídeo eu vou te mostrar uma forma semi-automatizada e gratuita que tu pode usar para conferir se os cálculos estão certos. Pois sempre que um programa ele entra em operação, geralmente nos primeiros meses é possível que haja algumas inconsistências. Então é legal tu usar o programa, mas tu também tem um jeito de ver se os cálculos que o programa está fazendo estão certos. Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar esse Revar. Então o site aqui está mostrando basicamente como que vai funcionar o Revar e está mostrando os principais benefícios. Primeiro, tu vai ter agilidade dos resultados. Segundo, tu vai estar com o imposto sempre calculado de forma correta. Tu vai ter automatização das guias, que é uma coisa muito legal. Porque hoje, mesmo se o investidor calculou tudo certinho e ele quer pagar esse imposto, essas guias são um pouco chatinhas de preencher. E é mais um local que o investidor pode cometer erro e acabar pagando incorretamente. E está dizendo que vai ter resultados confiáveis, afinal a Receita Federal vai estar pegando esses dados diretamente da B3 das operações que tu faz. E é importante lembrar que eles falam aqui desde o início que tu só vai usar esse programa se tu quiser, pelo menos é assim que está hoje. Hoje o usuário ele precisa dar o consentimento para aí sim os seus dados irem da Bolsa de Valores para a Receita Federal e a partir daí os cálculos são feitos de forma automatizada. Se o investidor não fizer esse aceite, não fizer essa autorização, ele vai ter que continuar fazendo a moda antiga como os maias e os incas faziam. Vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo. Então aqui em 2023 está começando a certificação, agora em novembro está no período de testes, então um pequeno grupo ele foi selecionado para fazer esse período de testes e agora no início do ano de 2024, quem tiver feito apenas operações do mercado à vista vai poder pedir autorização para participar desse grupo de testadores na fase beta. E em abril de 2024 vai estar aberto para a maior parte das pessoas físicas que quiserem aderir. Mas eu vou mostrar mais detalhes para vocês de como vai ser esse processo. E em linhas gerais está dividido em duas fases. Essa primeira que está entrando em operação agora e vai realmente entrar mais forte em abril de 2024 e vai abranger as operações com ações, com ETFs, com direitos, recibos, bônus de subscrição. Não está dizendo aqui fundo imobiliário, mas fundos listados, acredito que dá para se entender que é fundo imobiliário, afinal é um tipo de fundo e é negociação à vista. Então me parece que a maior parte dos ativos estão englobados nessa primeira fase, tanto que eles falam aqui que 75% dos investidores se enquadram nessa situação. E aí numa segunda fase, uma data ainda a definir, eles vão pegar o mercado de derivativos, que é um pouco mais complexo, que é opções e futuro, e também vão pegar as operações de empréstimo. Então eu estou muito ansioso para ver como que vai ser essa implementação, porque eu acho que vai facilitar a vida de muita gente. E para quem está ansioso para usar o programa, vamos ver aqui quais são os critérios para tu ser uma das primeiras pessoas a usar. Bom, parece que em novembro um pequeno grupo de investidores já foi selecionado. Aí, a partir de janeiro, quem quiser ser beta tester vai conseguir. Mas quem são essas pessoas que podem se enquadrar nessa situação? São os investidores que operam exclusivamente os produtos da fase 1. Então, são os investidores que investem nesses ativos aqui que a gente já viu anteriormente. Se daqui a pouco tu faz operações com opções, tu não vai poder participar nessa fase de testes ali que começa em janeiro. E também está falando que apenas os investidores que fizeram operações em corretoras já habilitadas nesse programa que vão poder participar dessa fase de testes inicial. Eu não consegui achar a lista de quais são essas corretoras, mas talvez mais perto do prazo de implementação eu vou descobrir e aí eu compartilho com vocês. E o lançamento oficial mesmo é em abril de 2024. E aqui está uma visão macro do processo, como é que vai funcionar. A gente, investidor, se quiser, claro, vai dar autorização lá no acesso via área do investidor, lá no site Investidor B3. E aí, na segunda fase os dados são tratados e aí depois o investidor vai poder acompanhar se ele tem DARFs a pagar, como é que está a situação de imposto a pagar dele, se ele tem crédito de imposto de renda dessas operações de bolsa, lá dentro do portal do ECAC da Receita Federal. Aqui está uma visão do fluxo dos dados, então o investidor, se ele quiser, ele autoriza e aí vai ser comunicado para a B3 que vai informar essas informações de forma consolidada para a Receita Federal. Então as corretoras vão receber a lista pela Bolsa de Valores dos investidores que autorizaram que seja enviado esses dados e aí as corretoras vão devolver para a B3 esses dados que depois vai passar para a Receita Federal. E aí depois o investidor, para acompanhar como é que está sendo esse imposto de renda nas suas operações, ele vai acessar o portal do ECAC da Receita Federal.
E aqui algumas telas de como vai funcionar. Como eu já falei, tu vai entrar lá no site Investidor B3 e vai ter aqui, ó, em serviços, calculadoras de R, Revar, Receita Federal. Eu entrei lá antes de gravar esse vídeo e como nós ainda estamos na fase de implementação, na fase de testes, eu não fui selecionado nesse grupo, não estava aparecendo essa aba aqui para mim. Só estava aparecendo a aba de calculadoras pagas. E eu até fiquei bem curioso, porque tem empresas que são focadas em só fazer esse gerenciamento. Se o Revar vier e realmente funcionar de maneira boa e tranquila, como é esperado, afinal é um sistema que vai gerenciar valores de imposto a pagar, eu acho que algumas dessas empresas vão perder muito mercado e vão ter que se reinventar caso elas não queiram entrar nas estatísticas de empresas que vão por água abaixo. Aqui está mostrando quais são os termos do aceite, o que ele tem que informar aqui nessa autorização e quais são os dados que vão estar sendo informados para a Receita Federal. Voltando a bater na tecla que é uma opção facultativa do investidor. Se daqui a pouco ele autorizou o envio desses dados e depois ele se arrependeu, ele pode ir lá e revogar essa autorização. E aí as operações futuras, a Receita Federal não vai mais receber esses dados de forma automatizada. As passadas, a Receita Federal vai continuar tendo acesso por causa de uma questão do direito tributário, que eles vão guardar isso por no mínimo 5 anos. Mas a partir do momento do revogar, tu não vai mais enviar suas informações das operações dali em diante. E aí mais detalhes de como funciona na prática. No mês zero, vamos dizer assim, o mês que o investidor decidiu fazer essa autorização. Então ele vai conceder essa autorização, só que agora os cálculos automatizados só vão iniciar no mês seguinte. Então vamos dizer que em janeiro eu, Felipe, faça o envio dessa autorização dos meus dados. Todas as operações de janeiro, o imposto, eu ainda vou ter que calcular do jeito que eu calculo, que eu já vou falar para vocês como é que é. E somente a partir de fevereiro que as operações feitas a partir dessa data que vão ser calculadas de forma automatizada. E aí, para o sistema conseguir fazer esses cálculos, na primeira vez tu vai ter que informar o preço médio de cada um dos teus investimentos para o sistema saber o ponto de partida que ele tem que fazer os cálculos das próximas operações. E também tu tem que informar o estoque de imposto de renda, o estoque de prejuízos acumulados que porventura tu tenha para que o sistema consiga contabilizar isso na tua conta corrente de imposto de renda, no caso das operações de renda variável. Até vai ser bem curioso porque tinha muita gente que pensava o preço médio é por ativo ou é por ativo e corretora? Ou seja, se eu tenho uma ação da Taesa na corretora Banco Inter e eu tenho uma ação da Taesa na corretora do Nubank, o preço médio é um só das ações da Taesa que eu tenho nas duas corretoras, e aí eu faço o cálculo considerando essas duas partes, ou tem um preço médio da Taesa do Banco Inter e um preço médio da Taesa do Nubank. Pela legislação, parecia que era dessa segunda forma, mas agora como vai ter um sistema que vai calcular isso de forma automática, acredito que na prática a gente vai ver qual vai ser a interpretação que vai ter sido dada pela Receita Federal. E aí então, no mês 2, a partir do dia 10, vai ficar disponível para o investidor verificar qual foi o resultado dos cálculos feitos pelo sistema do Revar. E aí o sistema mesmo vai dizer se naquele mês, no mês 1, o investidor teve imposto a pagar ou não, e ele tem até o último dia do mês 2 para pagar esse imposto, só que agora a guia vai ser impressa de forma automatizada. E vai ser tudo dentro lá do portal ECAC da Receita Federal. Aqui algumas telas estão mostrando o programa. Olha, aqui está mostrando mais ou menos onde é que tu vai conseguir encontrar o Revar lá dentro do ECAC. Vai ser aqui em declarações e demonstrações. E aqui dentro do submenu de IRF, que é declaração de imposto de renda de pessoa física, vai ter uma opção apurar imposto de renda sobre renda variável. E aí vai ser aqui que tu vai encontrar as operações. Caso o investidor tente consultar, mas ele não tenha dado o passo inicial, que é dar autorização lá no site do Investidor B3, ele vai receber esse tipo de mensagem. E aí vai ter essas opções aqui lá no menu do Revar para o investidor consultar o resultado dos cálculos. E olha como vai ser meio parecido com a declaração de imposto de renda que a gente faz lá até abril do ano, porque todos os meses tem mais ou menos o resultado que aconteceu naquele mês. E aí aqui tu vai conseguir ver de forma bem fácil. Então aqui o investidor teve valores a pagar, no caso aqui não teve imposto, e aqui são meses antes do investidor dar autorização para o programa calcular. Alguns pontos importantes que eu vou passar aqui da apresentação, embora vários deles eu já tenha comentado, mas para tu ficar bem ciente de todas essas questões aqui que tu tem que ficar atento na hora de usar o Revar. Na primeira vez que tu for usar o programa, é tua responsabilidade de informar para o programa o preço médio dos teus investimentos e o prejuízo de imposto de renda que porventura tu tenha acumulado na tua conta corrente pessoal. Essa segunda regra aqui só está explicando algo que já acontece hoje, que se daqui a pouco tu calcular o imposto das tuas operações no mês e resultar num imposto menor do que R$10,
Em vez de ficar imprimindo uma guia para pagar um valor menor do que R$ 10, diz que esse valor ele é transportado para o próximo mês em que o investidor tiver imposto a pagar e tu soma aqueles R$ 10 e paga essa guia fazendo esse acréscimo. Terceiro ponto, e vocês estão me ouvindo repetir aqui, mas eu acho que a Receita Federal quer deixar bem ciente que nesse momento é uma opção do investidor escolher deixar que esses dados sejam compartilhados ou não. E também está deixando bem claro que se o investidor depois revogar essa autorização, no próximo dia útil que o investidor revogou, a B3 não pode mais enviar essas informações. Aqui só uma questão falando de multas de quem descumprir a legislação, e aqui só aquela regra de direito tributário que eu falei para vocês, que os dados que a Receita Federal receber, ela vai guardar por no mínimo 5 anos. Então, se tu autorizou uma vez, todos os dados que foram enviados, mesmo que depois tu venha a desautorizar o envio de novos dados, aqueles dados que já foram enviados vão ficar guardados por 5 anos. Bem completo esse resumo, né? Mas eu não esqueci e agora sim eu vou te mostrar uma forma bem tranquila de tu avaliar se os cálculos que o Revar fez estão corretos. E isso também vai te ajudar na primeira vez que tu usar o Revar, porque como eu já falei, tu que vai ter que fornecer as informações corretas para o Revar ter um ponto de partida. Mas antes, bem rapidinho, eu gostaria de pedir, se tu está curtindo o vídeo, clica para se inscrever no canal, ajuda muito a eu trazer mais conteúdo para vocês e vocês também não perdem nenhum conteúdo de qualidade que eu busco sempre trazer aqui. Obrigado pela ajuda e a forma mais fácil de vocês verificarem se os cálculos do Revar estão corretos é usando o meu leitor de notas que eu criei e eu já disponibilizei ele de forma gratuita. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o leitor de notas, vou deixar algum deles aparecendo aqui. E depois tu tem todas as notas de corretagem em mãos. Tu salva elas no formato que eu explico nos vídeos. Calcular o teu preço médio e ter esse teu estoque de imposto de renda calculado é muito fácil, com um clique tu consegue fazer isso. Mas eu sei que tem algumas pessoas que podem pensar, Felipe, mas esse compartilhamento de dados não é perigoso? Bom, se a gente lembrar, bem recente, o Pix tinha muita gente que tinha muito medo de adotar, porque o governo vai ter mais acesso aos meus dados, enfim, e hoje vocês sabem como é um dos meios preferidos de pagamento dos brasileiros. Eu acho que se a pessoa quer fazer a coisa certa, ela quer pagar o imposto de todas as operações de forma correta, não quer sonegar nada, o Revar só vai vir para facilitar a vida dela. Porque só quem já fez declaração de imposto de renda e teve várias operações sabe o quanto que é chato ficar preenchendo aquelas informações lá na declaração de imposto de renda que tu tem que fazer todos os anos. Acho que já deu para perceber que eu vou autorizar o envio dos meus dados, mas eu quero saber de vocês, tu vai usar ou não? Lembre-se que investir eu preciso, um grande abraço e até a próxima.